Bom dia, gente. Então, vamos continuar falando sobre transformações do plano. Então, na aula de ontem, nós estávamos falando de transformações do plano, transformações de R2 em R2, e definimos que uma transformação é uma transformação afim quando ela satisfazia essa propriedade. T menos alfa A, chamou de T, se não me engano, não, menos TA, mais TB igual a 1 menos T de A mais T de B para todo A e B pertencente ao R2 e T pertencente a R. Na verdade, a gente conseguiu interpretar o significado dessa igualdade sem necessidade de trabalhar com coordenadas. Então, isso faz com que essa definição independa do sistema de coordenadas que esteja sendo utilizado. Quer dizer, é uma definição intrínseca. Qualquer que seja o sistema de coordenadas que você adote, isso aqui vai valer ou não, independentemente do sistema de coordenadas. É uma transformação que tem a propriedade de mapear segmentos de reta em segmentos de reta, e, além disso, mapear um ponto que divide esse segmento numa dada razão no ponto correspondente da imagem. Ok? Essa definição, ela está relacionada com a definição de uma transformação linear. Então, uma transformação ser ou não linear, tá, dependente do sistema de coordenadas que a gente adota, tá, no sentido de que a gente vai ver uma caracterização a seguir, que transformações lineares são transformações afins que preservam a origem. Tá? Então, para caracterizar transformações lineares, no mínimo, você tem que especificar qual é a origem do plano. A definição de transformação linear independe dos eixos, tá? Depende dos vetores unitários que você escolhe, tá, para o referencial, mas depende da origem. Então, a definição que a gente viu aqui na aula passada foi essa, né? T é linear quando T de alfa U mais V igual alfa T de U mais T de V para todo U e V pertencente a R2 e alfa pertencente a R. Então, até na escolha aqui das letras, das notações, tem assim uma mudança. Então, aqui eu estou falando de pontos. Tá? Aqui eu estou falando de vetores. No momento em que você coloca, tá, uma origem, passa a haver uma correspondência entre pontos e vetores. Então, um parênteses aqui. Então, um vetor é a coleção de todos os segmentos orientados, tá, equivalentes a um dado segmento dado. Tá? Então, a noção de vetor é a coleção de todos os segmentos orientados que possam ser obtidos uns dos outros a partir de uma translação. Tá? Então, cada um desses segmentos é chamado de um representante desse vetor. Ok? Então, vetor e ponto são entidades diferentes. Tá? Mas no momento em que você tem uma origem, fixa uma origem,
Tá? Então, se você escolhe um representante desse vetor, quer dizer, um desses segmentos equipolentes, tá? A extremidade desse segmento vai estar num determinado ponto P. E aí, por meio dessa origem, eu passo a ter uma correspondência entre os pontos. Então, isso aqui é o vetor U. Tá? Isso aqui é um ponto P. Mas, através de um representante do vetor U, eu crio uma correspondência entre vetores e pontos. Tá? Em particular, se eu tenho adotado aqui um sistema de coordenadas, eu coloquei aqui um eixo X, um eixo Y, escolhi uma unidade aqui para esses eixos. Tá? No momento em que eu faço isso, tanto os pontos quanto os vetores passam a ser representados por coordenadas. Tá? E aí, a coordenada que eu vou usar para representar esse vetor é o comprimento dessa projeção. O ΔX e o ΔY são os componentes horizontal e vertical do vetor. E esse ΔX e ΔY são exatamente as coordenadas do ponto P. Tá? Então, quando eu estou trabalhando com pares ordenados, tá, eles admitem essa dupla interpretação. Tá? Eles podem ser interpretados como sendo pontos, tá? Ou podem ser interpretados como sendo vetores. Tá? O que vai fazer com que uma ou outra interpretação seja adotada é a conveniência. Tá? Em alguns casos, a gente não tem essa escolha. Por exemplo, essa expressão que está aqui, que define uma transformação linear, só faz sentido quando você pensa em operações com vetores. Porque para pontos não está definido você somar pontos. O que significa intrinsecamente somar dois pontos? Nada. Você pode somar as coordenadas, tá? Mas, na verdade, quando você soma as coordenadas, o que você está fazendo é somar os vetores associados a esses pontos. Tá? Isso que está aqui é diferente. Você vai dizer, poxa, como assim não faz sentido se aqui a gente usou essa expressão envolvendo os pontos A e B e essa soma? Mas aqui é diferente, porque como a soma desses pesos aqui é igual a 1, tá? 1 menos T mais T é igual a 1, então essa expressão que está aqui do lado esquerdo e essa expressão que está aqui do lado direito tem uma interpretação geométrica, que é claro, é preservada quando você trabalha com coordenadas. Mas, repito, isso que está aqui só faz sentido quando você está trabalhando com vetores. Tá? Ou seja, só faz sentido falar em transformação linear quando você tenha elegido pelo menos uma origem aqui para o plano. Ok? Então, daqui para frente, tá, a gente vai tá trabalhando nesse contexto. Tá? A gente pegou o plano, tá, instituiu uma origem, tá, instituiu um sistema de coordenadas com dois eixos, não necessariamente ortogonais, não é importante que esses eixos sejam ortogonais, tá? Mas é o que normalmente se faz. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem, um teorema que eu cheguei a enunciar aí na aula de ontem, é a caracterização das transformações lineares quando se tem coordenadas, que é a seguinte. Transformação T de R2 em R2 é linear quando existem números A, B, C, D pertencentes a R, tais que T de XY é igual a AX mais BY, CX mais DY. Tá? Então, para demonstrar esse fato, então, tá, eu tenho que
fazer duas coisas, né? A volta é mais fácil. Então, tão fácil que eu não vou fazer, é só verificar rotineiramente, tá, que isso aqui é satisfeito, quaisquer que sejam os vetores U e V. Tá? Então, essa volta aqui é simples de verificar. Ou seja, chama o vetor U de UX, UY, chama o vetor V de VX, VY, tá? E verifica que, de fato, isso aqui vai valer. Tá? Não vou fazer essa verificação. Mas a ida, isto é, que apenas transformações desse tipo são transformações lineares, tá? É mais interessante, mais instrutivo. Porque para demonstrar a ida, isto é, que se T é linear, então ela necessariamente tem uma expressão desse tipo, vai nos ajudar, inclusive, a interpretar qual é o significado desses números, tá? A, B, C e D. Então, o que eu vou fazer aqui para mostrar a ida é o seguinte, ó. Eu vou mudar um pouco a notação, tá? E vou explicitamente fazer com que o par xy aqui corresponda, eu vou interpretá-lo como um vetor. Tá? Então, o par xy é a mesma coisa que você tomar uma combinação linear, tá, dos vetores, tá, 1, 0 e 0, 1, tá, com os coeficientes x e y. Eu estou escrevendo é que xy é igual, estou só mudando a notação, que é mais conveniente a gente trabalhar com esses vetores coluna aqui. Estou dizendo isso. Tá? O par xy é a mesma coisa que x vezes 1, 0 mais y vezes 0, 1. Só que, como T é linear, ela satisfaz essa propriedade. Aliás, eu faria a minha vida um pouco mais fácil se, no lugar de ter dado, tá, essa definição, tá, eu tivesse, talvez eu faça isso agora, acrescentar aqui não muda nada aqui na definição, tá? Vou me permitir de uma vez multiplicar, tá, pelos dois lados. Definição é equivalente, tá? Mas é um pouco mais cômodo não ter que justificar esse fato. Porque então, se eu estou tomando uma combinação linear desse vetor 1, 0 com o vetor 0, 1 e aplicando aqui a transformação T, pela definição de transformação linear, isso é equivalente a fazer x vezes T de 1, 0 mais y vezes T de 0, 1. Ok? Agora, esse T de 1, 0 aqui, eu vou representar pelo vetor coluna AC. T de 0, 1, eu vou representar pelo vetor coluna BD. Tá? Vou chamar de A e C as coordenadas de T de 1, 0, vou chamar de B e D as coordenadas de T de 0, 1. Então, isso vai ser x que multiplica AC mais y que multiplica BD. E isso é AX mais BY
Cx mais dy. Ok? Então, a vantagem da gente fazer isso, tá, primeiro, além de fazer a demonstração, tá, interpretar, tá, numa transformação linear qual é o significado dos números que aparecem, tá, na definição dessa transformação linear. Tá? Segundo, a maneira mais conveniente de fazer isso, tá, é representar esses números num quadro, tá, numa matriz. Tá? Então, o que esse teorema aqui tá dizendo, tá, é que existe uma correspondência, existe uma bijeção entre as transformações lineares de R2 em R2 e as matrizes 2×2. Ou seja, dado uma transformação T, associada a ela existe uma única matriz, tá? Que normalmente a gente representa desse modo, que é a matriz ABCD. Tá? Claro que essa bijeção, ela existe uma vez que a gente tenha fixado um sistema de coordenadas, tá? Que a gente tenha fixado um sistema, um referencial, tá? Aqui do R2. Okay? Além disso, tá? A maneira como a gente interpreta uma transformação linear é olhando as colunas. Tá? Então, essa coluna é o T de 0, 1, e essa coluna é o T de 1, 0. Uma vez que eu tenha a matriz de uma transformação linear, a maneira mais simples da gente entender qual é a ação dessa transformação linear, o que ela faz no plano, tá, é olhar para as colunas e interpretá-las como as imagens dos vetores unitários. A gente vai fazer isso já quando a gente fizer a classificação das transformações afins. Quer dizer, na verdade, eu podia fazer agora, mas vamos logo chegar nas transformações afins aí, que é o que nos interessa mais. Ok? Então agora a gente junta as transformações afins, que são o nosso objeto de interesse, com as transformações lineares, tá, que são muito mais conhecidas, tá, das pessoas por causa dos cursos de álgebra linear, caracterizando as transformações afins em termos de transformações lineares. Tá? Então, o teorema é o seguinte: uma transformação T de R2 em R2 é afim se e só se T é da forma LXY, tá? Mais deixa eu ver qual a anotação que eu escolhi aqui. Acho que eu escolhi vou chamar de X0 Y0. Onde L é linear.
seja, transformações afins, no momento em que a gente institui o sistema de coordenadas, elas são exatamente as transformações lineares, que vocês certamente estão habituados a utilizar da álgebra linear, com o possível acréscimo de um termo constante, tá? Que é, na verdade, um termo de translação, tá? Porque uma observação é que esse x0 e y0 é igual a t de 0, 0. Uma coisa que eu não frisei, mas está implícito aqui, tá? É que quando uma transformação é linear, a imagem da origem é a própria origem. Tá? T de 0, 0 é 0, 0. O que é diferente aqui numa transformação afim é que a imagem da origem, tá, pode ser um ponto arbitrário, tá? E essa translação da origem é o que falta para a gente poder escrever a transformação afim como uma transformação linear. Ok? Então, vamos demonstrar que isso é verdade. Tá? Então, para isso eu tenho que fazer duas coisas, né? Eu tenho, como sempre, como da outra forma, no outro teorema, essa parte aqui, tá, é a mais fácil. Isto é, se eu pegar uma transformação linear, tá, e somar, tá, a uma constante, então para ficar mais cômoda aqui a notação, tá, eu vou escrever isso aqui, vou escrever isso aqui na forma t de u igual a L de u mais um certo vetor V0, tá, que é o que faz esse deslocamento. Tá? Então, o que eu quero mostrar é que se T tem essa forma, tá, então isso vai ser uma transformação afim. Então, o que eu tenho que fazer é calcular, tá, o que vai ser T de TA, tá, mais 1 menos TB, tá, e mostrar que isso, tá, satisfaz a essa condição. Então, se T é dessa forma, isso aqui é L de TA mais 1 menos TB mais V0. Certo? Mas L é linear. Então, isso aqui é T de L de A mais 1 menos T L de B. Tá? E aí você vai dizer, puxa, mas afinal de contas, A é um ponto ou é um vetor? Não importa, porque eu estou trabalhando com coordenadas agora. Tá? Então, o que eu vou estar trabalhando são com pares ordenados aqui, na verdade. Mais V0. Só que o V0 pode ser escrito assim, ó. T V0 mais 1 menos T V0, porque T mais 1 menos T soma 1. Então, eu posso dividir o V0 para os dois ali. Ó. Então, eu vou ter T que multiplica L de A mais V0, mais 1 menos T que multiplica
L de B mais V0. Ok? Só que isso é o T de A. Então fica T vezes T de A mais 1 menos T de B. Ok? Então o que eu fiz aqui foi, supondo que T seja dessa forma, eu mostrei que T é afim. Porque T aplicada a uma combinação afim de A e de B resulta a mesma combinação afim das imagens de A e de B. De acordo? Então, realmente, transformações desse tipo são afins. A ida é mais interessante. Então, suponhamos T afim. E aí, eu quero mostrar que T é dessa forma. Então, para fazer isso, o que vocês têm que retirar aqui qual é dada uma transformação afim, a parte linear dela está determinada. Como é que eu faço para caracterizar qual é a parte linear de uma transformação afim? É só tirar o valor de L aqui. O que é o L de U? L de U é T de U menos V0 onde o V0 é o T de 0, 0. Então, é claro que se eu tenho o L definido dessa forma, é claro que o T de U é L de U mais V0. O que eu tenho que provar, então? O que está faltando provar? Está faltando provar que L é linear. Tá? Então, para a gente completar o teorema, basta provar que L é linear. Se a gente provar que L é linear, então a gente terá completado a caracterização e teremos visto que é muito fácil achar essa parte linear. Não basta subtrair da transformação afim a translação da origem. Quer dizer, ou seja, se você corrigir a transformação afim de maneira que a origem fique paradinha, ela automaticamente vira uma transformação linear. Então vamos verificar que isso de fato ocorre. Então o que eu tenho que fazer é mostrar que L de alfa U mais beta V vai ser realmente alfa L de U mais beta L de V. Bom, então eu vou exprimir isso aqui em termos de T. Então isso aqui é T de alfa U mais beta V menos V0, quer dizer, menos T, vou chamar de O, a origem, para não
tornar a notação. Então, esse O que está aqui é o ponto de coordenadas 0, 0. Ok? Agora, tudo que eu sei é que é T linear, é afim. Não é tão simples, porque, infelizmente, esse alfa e esse beta que estão aqui não somam 1. Como o alfa e o beta não somam 1, eu não posso usar a propriedade da transformação afim, que distribui esses valores. Então, tem um truque aqui para fazer. O truque é reescrever essa expressão de tal maneira que esses coeficientes somem 1. Então, aqui eu tenho alfa, aqui eu tenho beta. O que está faltando para esses coeficientes para eles somarem 1? 1 menos alfa menos beta. O que eu vou fazer é 1 menos alfa menos beta vezes O. Porque o O é o ponto de coordenada 0, 0. Então, somar essa parcela que está aqui não alterou o que está dentro aqui do argumento de T. Certo? Eu posso somar qualquer múltiplo de O, que isso não altera a expressão, porque O é o ponto de coordenada 0, 0. Tá? E agora a gente pode usar a propriedade que a gente demonstrou na aula passada. Na aula passada, a gente mostrou para o caso n igual a 3, mas enunciou para o caso geral, é que essa propriedade de T, tá, de uma combinação afim, ser a combinação afim dos T's, vale quando você tem qualquer quantidade de pontos. Tá? No caso de 3 pontos, correspondia a pegar as coordenadas baricêntricas. Então, da propriedade da aula passada, isso que está aqui é alfa T de U, mais beta T de V, mais 1 menos alfa menos beta T de 0, menos T de 0. Oi. Não. A pergunta é se o alfa e o beta tem que ser entre 0 e 1. Não. O que caracteriza uma transformação afim é isso aqui valer para quaisquer valores de T. Se o T estiver entre 0 e 1, você está dizendo que os pontos que estão dentro do segmento mantêm a razão de seção. Mas isso vale para pontos que estão fora do segmento também. Tá? A definição é que isso vale para qualquer valor de T. É possível que se você especifique primeiro para T entre 0 e 1, que dê para demonstrar que isso vai valer para qualquer T. Tá? Mas uma combinação afim é qualquer combinação em que os pesos somem 1. Então, pode haver pesos maiores que 1 e pesos negativos. Pronto, isso resolveu o nosso problema, porque então isso aqui ficou T de 0 menos alfa T de 0 menos beta T de 0, e aí esse T de 0 vai simplificar, tá? E aí ficamos com alfa T de U menos T de 0 mais beta T de 0 não, T de O, T de U menos T de O. Mas fazer T de U menos T de O é o que nós definimos como sendo L de U. Então, isso que está aqui é alfa L de U
mais beta L de V. Ok? Então, de fato, definindo a L desse modo, a gente mostra que ela é linear e, portanto, de fato, T pode ser escrita como linear mais uma constante. Tá? Então, o que esse teorema, então, nos diz, então, trocando em miúdos, tá? É que T é afim, C só C, é da forma vou escrever aqui como vetores colunas, tá? É da forma T de xy, tá? Igual a x mais by mais c, dx mais ey mais f. Ou seja, A, D, B, E, XY, talvez devesse ter usado A, B, C, D, E, F, mas não fiz, então vai ficar assim mesmo. Então, quando C e F são iguais a zero, então isso significa que a origem é levada para ela própria, a transformação afim é linear e é expressa simplesmente por um produto, quer dizer, calcular o valor é expressa como um produto de matrizes. No caso geral, não é um produto de matrizes porque tem essa constante que está aqui. Tá? E isso tem algumas inconveniências. Tá? Uma das razões aí de transformações lineares serem tão simples aí da gente operar com elas é que quando a gente faz essa correspondência entre transformações lineares e matrizes, né, a gente ganha uma álgebra de transformações lineares sob a operação de composição que é muito facilmente, muito convenientemente representada como produto de matrizes. Quer dizer, compor duas transformações lineares corresponde a fazer o produto das matrizes que representam essas transformações lineares. Tá? Então, qualquer código que você tenha para multiplicar matrizes, o que tem em qualquer biblioteca científica, automaticamente faz composição de transformações lineares. Isso para a gente vai ser muito importante, porque lembre-se que a gente está falando dessas transformações para poder pegar os nossos objetos lá para colocá-los na cena e depois eles vão sofrer transformações de visualização, enfim. A gente vai precisar fazer composições de transformações. E há uma perda aqui de funcionalidade pelo fato de transformações afins não serem diretamente expressas por matrizes que você possa multiplicar. Por exemplo, não, mas tem uma matriz aqui, tem a matriz A, B, C, D, E, F. Sim, mas dadas duas transformações afins, a composição delas não resulta, tá, da multiplicação dessas matrizes. Ok? Então, acontece
que é possível fazer essa representação de tal maneira que isso ocorra. Através das chamadas coordenadas homogêneas. Tá? Eu vou só pedir licença a vocês, vou pegar uma água aí que eu estou super resfriado aqui. Precisando beber. Já volto, só um instantinho. Então, como eu estava dizendo, a gente vai usar algo que, no momento, vai parecer um truque para poder escrever transformações afins por meio de matrizes que possam ser multiplicadas para fazer composição de funções. Mas, na verdade, esse truque ele vai aparecer daqui a algumas aulas como um ingrediente fundamental para definir as chamadas transformações projetivas. Tá? Então, por enquanto, isso parece um jeitinho aqui que a gente está dando, mas vocês vão ver depois que isso se encaixa num quadro mais geral. Tá? Então, por enquanto, o jeitinho que a gente vai dar é usar coordenadas homogêneas. Então, como é que é essa história de usar coordenadas homogêneas? O que a gente vai fazer é o seguinte. O ponto de coordenadas x e y vai ser identificado com o ponto de coordenadas x, y, 1. Então, a rigor, o que a gente está fazendo é aumentando a dimensão do espaço. Tá? O que a gente está fazendo aqui é colocando o nosso R2 aqui, ó. Tá colocando o R2 como se fosse um plano do espaço. Tá? E aí, o que a gente vai fazer para a matriz associada à transformação afim dada por essas expressões vai ser essa matriz aqui, ó. Então, quando você for calcular t de xy, o que você vai fazer, na verdade, é calcular produto da matriz associada a xy, da matriz associada à transformação, com a inclusão dessa linha adicional, pelo vetor xy1. Então, o que é isso? Você vai ter ABC, DEF, 001, então, quando você faz o produto aqui das matrizes, você vai ter AX mais BY mais C, DX mais EY mais F, certo? AX mais BY mais C, DX mais EY mais F, 0x mais 0y mais 1.
você vai obter, de novo, um vetor cuja última componente é 1. Agora você identifica isso que está aqui com as componentes da transformação afim. Ok? Ou seja, você usando esse mecanismo, isto é, acrescentando uma terceira componente ao vetor. Tá? Essa terceira componente vai ser sempre igual a 1. Então, calcular o valor da transformação afim equivale a multiplicar essa matriz com a linha adicional pelo vetor com a componente 1 adicional. Sendo assim, você passa a ter toda a álgebra das transformações afins dada pelas matrizes 3×3. Então, você quer compor duas transformações afins, multiplica uma matriz de uma pela matriz da outra. Você quer achar a inversa de uma transformação afim, acha a inversa da transformação da matriz T. Tá? Então, isso é muito conveniente na hora de você reusar, por exemplo, código de computador. Está pronto. Tá? Transformação, código para operar com matrizes já está pronto, você não precisa fazer de novo. Ok? É uma conveniência por enquanto, mas já falei, o uso de coordenadas homogêneas, no caso aí das transformações projetivas, tá? Aí vai ser fundamental. Bom, aí, feito isso, a gente pode, então, pode examinar a partir da matriz T casos particulares aí de transformações afins que vão desempenhar um papel importante. Então, primeiro, eu queria chamar a atenção é a identidade. Então, uma transformação afim é a transformação em identidade, ou seja, que leva cada ponto nele mesmo, tá? Quando a matriz associada é a matriz de identidade. Então, note que a presença toda vez que você tem zeros aqui, isso indica que não há uma translação. Certo? E a parte linear aqui, então, na verdade, quando você olha aqui para uma transformação afim, você olha para cá, né, e olha para cá. Então, a transformação linear é a identidade, tá? E a transformação, a parte translação também é a identidade. Tá? Então, quando a matriz 3×3 é a identidade, a transformação como um todo, tá, é a identidade. O segundo caso interessante a gente ver como é que é uma translação pura. Então, a transformação de translação, que não é uma transformação linear, porque a menos
que seja uma translação de zero, e aí ela é a própria identidade. Se for uma translação não nula, ela não é linear porque a origem não é elevada nela própria. Então não pode ser linear. Então a cara de uma translação é uma transformação cuja parte linear é a identidade. A única coisa de diferente é que você vai ter, possivelmente, valores aqui que não vão ser ambos nulos. Então a cara de uma translação é essa que está aqui, o bloco da identidade, seguido por valores que, se for uma translação de verdade, não devem ser os dois iguais a zero. Tá? Então, a rigor, nessa classificação, a gente vai sempre separar a translação. Tá? A rigor, se você tem uma transformação afim, tá? Se você olha para essa representação da transformação afim como sendo uma transformação linear mais uma constante, tá? Toda transformação afim pode ser escrita, na verdade, como uma composição, tá? De uma... Deixa eu fazer essa observação aqui. Toda transformação afim T pode ser escrita como T igual a uma translação composta, tá, com uma parte linear. Tá? Ou seja, a expressão T de U, tá, igual a L de U, tá, mais uma constante, pode ser interpretada, tá, como significando que toda transformação T na verdade, é composta de uma translação com uma parte linear. Tá? Nessa ordem, para ser, tá, aquela representação. Então, deixa eu colocar assim. Então, T, a gente sabe que é L de U mais V0. Tá? Então, isso aqui pode ser colocado como uma translação de V0, colocar a translação por um vetor V0, composta com a parte linear L. Tá? Então, a rigor, se eu quero classificar o efeito de uma transformação afim, eu vou sempre olhar para essas duas partes, para a translação, se houver, tá, e para a parte linear. Então, as outras transformações, os outros exemplos particulares aqui, que eu vou me preocupar em caracterizar, são todas transformações lineares, tá? Porque a translação eu posso considerar separadamente. Então, tem três transformações que desempenham um papel importante aí em computação gráfica. Uma transformação chamada transformação de escalamento, tá, segundo os eixos. Então, essa transformação linear, o que ela faz faz isso aqui, ó.
ela tem dois fatores de escala, um para o eixo x, tá? Outro para o eixo y. E a parte de translação, tá? É igual a zero. Outra rotação, outra transformação muito importante é a rotação. Então, essa transformação, o que ela faz é pegar um ponto arbitrário do plano, tá, e girá-lo em torno da origem de um ângulo θ. Então, essa é uma transformação importante para a gente poder criar cenas a partir de objetos básicos, tá? Poder colocá-los em posições arbitrárias. Rotações, translações, escalamentos são nosso repertório básico aí de transformações. Como é que é essa matriz dessa transformação? Bom, primeiro, é uma transformação linear, a origem é mantida, então o que a gente tem que completar é só a parte linear aqui da matriz. Qual é a expressão aqui desses elementos aí da matriz da primeira e segunda linha? Como eu chego lá? Tem uma confusão aí de cosseno, seno, com alguns sinais menos, mas como é que a gente faz isso? Então aqui é uma bobagem, tá? Mas às vezes as pessoas demoram para se dar conta, tá, do poder da interpretação do significado da matriz. Tá? As colunas da matriz, tá, são a imagem dos vetores canônicos 1, 0 e 0, 1. Então, para eu escrever qual é essa matriz, tudo que eu tenho que fazer é o seguinte: se eu pego o vetor 1, 0 e aplico uma rotação de θ, quais vão ser essas componentes? Então, se esse vetor é 1, 0, eu aplico uma rotação de θ, então isso aqui é cosseno θ, isso aqui é seno θ. Então, a imagem de 1, 0 pela rotação é cosseno θ, seno θ. Então, a primeira coluna aqui da matriz de rotação é cosseno θ, seno θ. A outra coluna vem da imagem de 0, 1. Então, quando eu giro isso aqui de um ângulo θ, então, esse segmento aqui vai ser cosseno θ, tá? Esse segmento vai ser seno θ. Então, para θ aqui do primeiro quadrante, a gente vai ter essa abscissa negativa, tá? Vai ter ordenada positiva, mas a abscissa, então, vai ser menos seno θ. E a ordenada é cosseno θ. Ok? Então é fácil. Esqueci como é que é a matriz da rotação. Sei que tem os senos e cossenos, não sei bem onde eles ficam. Beleza, é só pegar os vetores da base canônica, tá, e aplicar a eles essa rotação, porque é isso que vai aparecer aqui na matriz.
Ok? Então, como eu disse, translações, rotações e escalamentos são parte de qualquer sistema gráfico que permita criar objetos, tá, a partir de primitivos, a partir de objetos simples. Tem mais uma transformação que eu quero comentar, não propriamente porque a gente vai usá-la para desenhar, tá? Mas a gente vai precisar dela quando for fazer, na verdade, computação gráfica em 3D, o correspondente a isso no espaço, que é uma outra transformação linear, que é a transformação de cisalhamento. Então, o que é cisalhamento? Transformação que tem esse efeito, tá? Você pega o quadrado 0,1 por 0,1 e o que ele faz, tá, é como se fosse você imaginar que isso aqui é um maço de cartas, tá? Você empurrasse, tá, aqui no topo, tá, mexendo as cartas de maneira proporcional. Então, esse quadrado unitário, ele se transforma num paralelogramo como esse. Ok? Ou seja, em cada uma dessas linhas horizontais, então essa transformação restrita a cada linha horizontal é uma translação. Mas o movimento não é de translação porque a translação depende da linha em que você está. Tá? Mas se você restringisse a atenção a uma linha horizontal, dentro dessa linha horizontal, o que você está fazendo é uma translação. Ok? Então, qual é a matriz? Okay, primeiro é linear. Então, só temos que nos preocupar com a submatriz 2 por 2 aí no topo e à esquerda. Tá? E para completar a matriz, a melhor coisa é pensar no que está ocorrendo aqui. Então, o que está? Vetor unitário, tá, na direção horizontal, tá, ele é mantido onde ele está. Nada acontece aqui com a base. Tá? Então, T de 1, 0, tá, é 1, 0 mesmo. Então, primeira coluna, tá, aqui da nossa matriz, tá, é 1, 0. T de 0, 1, então o que vai acontecer é que você vai dar um deslocamento, tá, a esse vetor, que eu vou chamar de C. Então, esse deslocamento que você dá, tá, a esse vetor, tá, é então representado dizendo que o vetor 0, 1, tá, é elevado no vetor C1. Então, o cisalhamento tem esse tipo de cara, tá? Note que quando você aplica T a um XY, tá? Então, o resultado vai ser igual a x mais CY
Y. Ou seja, a ordenada é preservada. Ou seja, aquilo que eu falei, pontos que estão numa reta horizontal permanecem numa reta horizontal. Mas eles são deslocados, a abscissa x dos pontos é deslocada de uma quantidade que depende da ordenada. É proporcional à ordenada. Ok? Então, a gente não vai precisar de cisalhamento para descrevermos operações de visualização, mas, como eu disse, a gente vai precisar disso lá para computação gráfica 3D. Muito bem. Então, pronto. Estamos prontos. Tem ainda uma coisa importante aí para falar sobre a interpretação das transformações, tá? Mas eu vou fazer isso depois da gente voltar ao nosso objetivo para ter feito tudo isso. Então, de volta agora à computação gráfica 2D. Então, o processo, tá, de imageamento, tá, na verdade, é o processo. Então, voltando aqui a nossa figura, né? Então, em geral, você tem uma coleção de primitivos, tá, que são formas geométricas. Então, as primitivas geométricas mais simples são linhas, polígonos, círculos, etc. Então, naquela nossa aplicação, por exemplo, a gente tinha objetos como, por exemplo, um sofá, como esse, né? Digamos que eu tenha feito esse desenho. Digamos que você tivesse esse objeto que está aqui. Tá? Vamos fazer esse objeto originalmente criado do tamanho 1 por 1. Então, esse objeto ele é definido no seu próprio sistema de coordenadas. Tá? Tem um sistema de coordenadas que pode ser, por exemplo, esse que está aqui. Então, esse que está aqui, que eu vou chamar de sistema de coordenadas do objeto. Tá? Você vai pegar esse objeto e vai levar para a cena. Que vai operar no chamado sistema de coordenadas do mundo. Então, na verdade, você pode ter várias cópias desse objeto posicionados aqui no sistema de coordenadas do mundo. Tá? Então, esse objeto, ele pode, por exemplo, estar desse modo. Digamos que aqui seja o ponto... vamos colocar aqui no ponto 10, 5, e que aí eu tenha colocado esse objeto formando o ângulo de 45 graus, tá? De tal forma que esse comprimento aqui seja 20, esse comprimento aqui seja 10, e o objeto segue aqui essas proporções, quer dizer, ele é esse objeto que está aqui.
Então, você vai pegar aquele protótipo ali de objeto, que pode ser um sofá, pode ser o que for, depende da aplicação, tá? Que é definido aqui dentro de um determinado sistema de coordenadas. Você sabe como desenhar suas partes dentro desse sistema de coordenadas, tá? E vai querer reposicioná-lo, tá, no sistema aqui do mundo. Então você tem aqui uma transformação T do sistema de coordenadas do objeto, tá, para o sistema de coordenadas do mundo. Depois, para levar esse objeto aqui para a tela, então você tem aqui um outro sistema de coordenadas, que eu vou chamar da tela, vou chamar do dispositivo, device, quer dizer, daquilo que você está utilizando para fazer a visualização. Pode ser uma tela, mas pode ser o papel também, se for uma impressora. Então, para fazer isso, normalmente o que você faz é definir uma janela que é um window, tá? É um viewport, que é onde esse objeto vai aparecer, tá? E aí você faz a transformação a fim em que esse objeto vai aparecer aqui. Então, eu vou chamar essa transformação aqui de WVP, tá? Window Viewport. Então, a transformação final, tá, é a composta, tá, dessas duas transformações. Tá, porque no final das contas, você tem que descobrir, para você poder traçar esse objeto aqui na tela, você tem que descobrir em que pixel esse ponto vai estar. Tá? Para achar em que pixel ele está, você leva primeiro ele para o mundo, tá? Depois aplica a transformação Window Viewport. Nos sistemas gráficos, normalmente você não mistura, quer dizer, a composição final que você está fazendo aqui é a composta das duas. Ou seja, é o Window Viewport composta com a T. Certo? Você aplica primeiro a T, tá? Depois aplica a Window Viewport. Mas nos sistemas gráficos, e a gente vai... vocês vão ter aí um exemplo de um sistema gráfico com o qual vocês vão poder operar. Normalmente, você não mistura as duas coisas. Você deixa para o sistema calcular essa composição. Você especifica a transformação Window Viewport através desse par de retângulos, deixa que ele faz as contas. Tá? E isso sim, muito importante, você especifica qual é essa transformação T a ser aplicada. Então, a gente pode calcular essa transformação, tá? Pode dizer, olha, isso é uma transformação afim cuja matriz é tal. Tá? Mas a gente não quer fazer isso. Tá? Então, normalmente, quando a gente usa um sistema gráfico, tá, ele tem primitivas que correspondem a transformações elementares. Tá? Que transformações elementares são essas? Exatamente, translações, escalamentos e rotações, tá, que aplicadas ao nosso objeto, tá, vão produzir, tá, a transformação final que a gente deseja ter. Tá? Então, a pergunta aí que eu faço a vocês é, para esse objeto que está aí, qual é a transformação que ele tem que sofrer qual é a transformação que ele tem que sofrer, tá, para ser posicionado lá no mundo, tá, no local que está indicado aqui na figura. A
partir do sistema de coordenadas dele, cuja origem tá aqui nesse extremo. Tem 3 transformações aqui, tá? Quais são as 3 transformações aqui que a gente tem que aplicar ao nosso objeto? Tem escalamento. Então, esse escalamento é um escalamento que é diferenciado em x e em y. Né? Um escalamento de 20 em x e 10 em y. Tá? Tem uma translação Quer dizer, tem uma translação porque a origem do objeto tá sendo colocada em outra posição. A origem do objeto está sendo colocada no ponto 10,5. Então, tem uma translação de 10,5 aqui na história. E tem uma rotação de 45 graus. O que foi? Pois é, a pergunta é em que ordem? Então, normalmente é fácil, tá, você ver quais são as operações que tem que ser feitas. Tá? Mas transformações lineares se comportam como matrizes. Então, o produto de matrizes é associativo, mas não é comutativo, em geral. Então, você faz numa ordem diferente, altera o resultado. Depois a gente vai ver aqui no programa que, de fato, os resultados são completamente diferentes. Tá? Então, eu vou chamar essa transformação aqui de S. Tá? Vou chamar essa transformação aqui de TR, para não confundir lá com a T. Tá? Essa aqui é a transformação R. Pergunta a T que está ali corresponde a fazer fazer uma composição das 3 em que ordem? E aí tem uma coisa chata da notação de composição, tá? Porque a primeira composição a primeira operação que você aplica é aquela que fica mais à direita. Então, se você escreve uma sequência de comandos, tá, é a que ficaria mais embaixo. Corresponde mais ou menos a você escrever as coisas de baixo para cima e não de cima para baixo. Mas, por enquanto, vamos viver com isso. Tá? Então, qual é a primeira operação que vocês fariam aqui com o objeto? Translação, rotação ou escalamento? Quem acha que é escalamento? Quem acha que é translação? Quem acha que é a rotação? Então, deixa eu explicar por que não é a translação, é o escalamento mesmo que a gente tem que aplicar primeiro. Você podia pensar, não, primeiro, tá, eu vou pegar esse meu objeto, tá, e vou... na verdade, não é que você não possa fazer. Tá, você pode até trocar essa ordem, mas aí as outras transformações não vão ser mais, tá, essas que estão aqui. Tá? O que acontece é que se você aplica, tá, a translação, tá, em primeiro lugar, tá, e aí, tá, coloca, tá, o seu objeto aqui nessa posição, na hora que você aplicar a rotação, tá, você vai girar esse objeto em torno da origem. Então, para aplicar a rotação,
tá? O objeto tem que estar aqui na origem. Tá? Isso vai fazer com que a translação, na verdade, tá, vai ser a última coisa que a gente vai fazer aqui. Tá? Fazer a rotação. Então, na verdade, a translação é a última. Mas rotação e escalamento. Tá? Por que não rodar primeiro, tá, e escalar depois? Porque o escalamento é nos eixos x e y. Então, se você faz a rotação primeiro, tá, significa que primeiro você vai desenhar o seu objeto, tá, nessa posição assim. Tá? E agora, este objeto vai ser escalado neste eixo e nesse eixo, que não é o que você quer. Então, a ordem realmente primeiro, a gente faz o escalamento do objeto. A primeira coisa que a gente faz. Então tudo se passa desse modo. Tá? Meu objeto, originalmente, tá, quer dizer, quando você faz uma transformação em identidade do sistema de coordenadas do mundo, do objeto, o sistema de coordenadas do mundo, seu objeto está colocado aqui. Tá? É uma cópia lá do objeto como ele apareceria lá na sua barra de ferramentas. Tá? Então, essa é a posição original dele. Então, a primeira coisa que você faz, tá, é aplicar esse escalamento. Então, o que acontece quando você aplica esse escalamento? Esse objeto passa a ter o tamanho que ele tem que ter na posição final, tá? Passa a ser um objeto de 20 na horizontal por 10 na vertical. Tá? Então, depois que você aplicou a primeira operação, você ficou com um objeto que já está no tamanho correto. O desenho aqui não está muito bom. Tá? A segunda operação que você vai fazer, tá, é a rotação. Quando você aplicar a rotação, o objeto já vai estar no tamanho e orientação corretas, só que ele vai estar com esse vértice colocado na origem. Finalmente, você vai aplicar a translação, tá, para levar a origem, tá, para a posição desejada. Ok? Então, a ordem, tá, das composições, da composição de transformações é essa. Primeiro o escalamento, depois a rotação, tá, depois a translação, só que escrito como um produto de matrizes, tá, a ordem é oposta. E isso gera um certo incômodo. Tá? E, na verdade, a gente tem uma oportunidade, tá, para fazer, tá, essa composição na ordem da esquerda para a direita, pensar da esquerda para a direita. Tá? Quer dizer, vocês pensaram, tá, da direita para a esquerda. Vocês pensaram, primeiro eu faço o escalamento, tá, depois eu faço a rotação, depois eu faço a translação. Mas, normalmente, quem trabalha com sistema gráfico pensa da esquerda para a direita. Tá? E pensa, tá, do seguinte jeito. Então, essa é uma observação, tá, bastante importante, tá, em vários locais. Quando você pensa numa transformação afim, tá, no efeito, na ação de uma transformação afim, tá, tem duas maneiras de você pensar nessa transformação. Uma é a que a gente tem pensado aqui o tempo todo. Quer dizer, a transformação afim, tá, ela descreve, tá, um deslocamento no plano. Tá? Ela descreve um movimento no plano. Pontos são submetidos, tá, a essa transformação afim e se movimentam no plano.
Mas tem uma outra interpretação. Você pode pensar na ação de uma transformação afim, tá? Não sobre o que acontece com o plano, mas o que acontece com o referencial. Tá? Então, deixa eu exemplificar isso que está aqui. Com a transformação mais simples que tem, que é a translação. Digamos que eu tenho aqui um certo objeto, eu vou aplicar uma translação. Então, o objeto está aqui nesse referencial. E digamos que eu queira aplicar a esse objeto, tá, uma translação igual a 2,1. Vou escrever mais em cima aqui. Então, provavelmente, o que a maior parte de vocês está pensando é o seguinte: pega esse objeto, desloca 2 unidades para aqui, tá? Desloca uma unidade para aqui, e você vai ter uma outra cópia desse objeto aqui, nessa posição. Ok? Essa é uma maneira de pensar. Mas tem uma outra maneira de pensar. Porque quando você faz essa transformação, as coordenadas desse objeto, as abscissas vão ser acrescidas de 2 unidades, as ordenadas vão ser acrescidas, tá, de 1 unidade. Tá? Uma outra maneira de provocar, tá, o mesmo efeito, tá, de acrescer as abscissas de 2 unidades e as ordenadas de 1 unidade, deixa o objeto parado e desloca o referencial. Pega esse referencial, desloca de -2, tá? Desloca de -2 e de -1. Porque se você coloca agora um novo sistema de eixos aqui nessa posição, você coloca um novo sistema de eixos aqui nessa posição, tá? O efeito é que esse objeto, tá, vai ter abscissas 2 unidades maiores, tá, vai ter ordenadas 1 unidade menores. Então, aplicar uma transformação, tá, pode ser interpretada, tá, como aplicando, tá, um movimento adequado, tá, para o movimento inverso para o referencial. Tá? Como a composição de funções inversas, tá, se dá na ordem contrária, tá, se você raciocinar em termos de referenciais, você passa a raciocinar, tá, na ordem das transformações. Então, esse resultado aqui de que uma transformação afim pode ser interpretada desses 2 modos, eu vou formalizar aí na próxima aula. Tá? Mas vou querer adiantar, tá, como é que a gente pensa, tá, para escrever, tá, esse nosso objeto, tá, exatamente nessa ordem. O que você faz, tá, é pensar no referencial. Então, o nosso referencial, então, com esse referencial que eu estou desenhando aqui, tá, esse objeto tem o aspecto que aparece lá na nossa ferramenta. Tá? Para que ele seja desenhado desse modo,
tá? É preciso que o novo referencial tenha essa origem e que a unidade horizontal seja essa e que a unidade vertical seja essa. O que eu estou dizendo é, se eu desenhar esse objeto, tá, usando como referencial essa origem, tá, e esses dois vetores, o resultado é o que eu... Então, eu posso pensar nesse objeto como resultante de um movimento no plano do meu objeto inicial, ou eu posso pensar nesse objeto como o resultado de eu ir mudando o meu referencial, tá, origem e tamanho aqui dos eixos, tá, até chegar àquela posição. E quando eu faço isso, quando eu penso em termos de referenciais, tá, a ordem é a ordem da esquerda para a direita. Vejamos. Começo aqui com esse meu referencial. Tá? E quero chegar nesse último referencial em rosa que está aqui. Então, o primeiro passo é eu pegar esse meu referencial e colocar a origem dele no lugar certo. Então, eu pego esse meu referencial, coloco aqui. Então, deslocar o referencial de tal maneira que a origem vá para lá é feita através de uma translação. Então, a primeira coisa que eu faço é uma translação. A segunda coisa que eu faço, tá, é mudar esse meu referencial para ele estar alinhado com o objeto que eu coloco. Então, eu pego esse referencial, giro o referencial de 45 graus. Ele fica nessa posição. Finalmente, eu tenho que pegar esse meu referencial, tá, e fazer um escalamento de tal maneira que ele fique do tamanho certo. Então, eu aplico um escalamento, tá, que é o escalamento de 20 na nova horizontal, porque a horizontal agora é essa, tá? Meu referencial está aqui. 20 na nova horizontal, 10 na nova vertical. Tá? Então, se você pensa, então, com o referencial, tá, você pode pensar nas operações na ordem direta, e é assim que os sistemas gráficos funcionam. Tá? Ou seja, a gente vai ver aí na próxima aula que para eu escrever, tá, isso aqui num sistema gráfico, tá, eu vou aplicar comandos que vão ser esses. Primeiro uma linha que eu mando fazer a translação, depois eu mando fazer a rotação, tá, depois eu mando fazer o escalamento. Então, essa ordem, que é a ordem em que as instruções são escritas num sistema gráfico, tá, é a ordem natural se você pensa no referencial. E é a ordem inversa se você pensa no objeto. Tá? Como é que vocês vão fazer? Não sei, pode fazer de um jeito ou de outro. Tá? Se vocês forem usar sistemas gráficos aí com muita frequência, provavelmente vocês vão acabar se acostumando a usar o referencial, porque é mais fácil realmente de entender e descrever a sequência de instruções. Mas se quiserem raciocinar com os objetos, também pode. Mas aí tem que levar em conta que aí você tem que editar o seu programa de baixo para cima. O que é algo inconveniente. Tá? Então, vou repetir, tá, as duas maneiras, tá, de pensar nesse problema. Então, uma maneira, tá, é pensar em movimento... sim, antes disso. Porque o que você quer? Para você desenhar esse objeto, tá, com o aspecto, tá, correto desse objeto, você tem que chegar a um referencial ortogonal no final. Você tem que chegar a um referencial que tenha uma certa origem, tá, e que tenha um par de eixos ortogonais. O que a gente fez aqui assegura isso. Eu comecei com esse referencial
que está na origem com vetores de tamanho 1, tá? Desloqueio para o ponto 10, 5, ainda com vetores de tamanho 1, tá? Rodei, tá? Para ele ficar ainda com vetores de tamanho 1 e apliquei o escalamento. Tá? A sua dúvida é, podia ter feito o escalamento primeiro e rodado depois? Essa é uma ótima pergunta. O que vocês acham? Bom, se vocês tiverem juízo, vocês vão lembrar, produto de matrizes não é comutativo. Então, provavelmente, faz diferença se eu faço numa ordem ou noutra. Como eu já estou convencido que a ordem é essa, por causa do movimento do plano, dos objetos, tá? A ordem tem que ser essa. Agora, o que está de errado aqui, quando você raciocina com referencial? Então, a resposta à sua pergunta é a seguinte. Quando você comanda fazer isso, tá? Essa rotação, aplicar uma rotação significa multiplicar por uma matriz do tipo cosseno θ, seno θ, menos seno θ, cosseno θ, de acordo? Porque isso aqui é uma rotação. Então, pergunta para vocês, pergunta capciosa. Uma transformação linear que tenha essa transformação é uma rotação? Não, está errado. Uma transformação linear que tenha essa matriz é uma rotação, desde que você tenha uma base formada por vetores ortogonais de mesmo comprimento. Se você mudar a base, então, e fazer o escalamento, muda a sua base, que continua sendo ortogonal, mas os vetores têm comprimentos diferentes. Numa base como essa, uma matriz como essa não representa mais uma rotação. Tá? Numa base como essa, a matriz que representa a rotação tem que ser ajustada. Tá? Então, o que acontece é que não é que esteja errado, tá, você aplicar a rotação, mas aplicar a rotação significa multiplicar por uma matriz do tipo cosseno θ, seno θ. Isso só vale se a base for de mesmo comprimento. Por isso que essa mudança aí de escalamento tem que ser a última coisa a ser feita aí no processo. Tá? Então, a gente tem essas duas maneiras de pensar. Tá? Ou você pensa no objeto, o objeto estava aqui, foi escalado para esse tamanho, tá? Foi girado para a posição de 45 graus, foi transladado, tá, para a posição correta. Ou seja, escalamento, rotação, translação. Ou você pensa no referencial. O referencial original estava aqui, foi levado para a posição que a gente deseja, tá? Foi rodado para ter a orientação correta, foi escalado, tá? E aí a gente tem translação, rotação, escalamento, que é a mesma coisa, mas na ordem contrária. Oi. Não, isso a gente explicou antes, porque se você fizer a ordem trocada, a rotação, mais uma vez, a rotação, aquela matriz faz uma rotação em torno da origem. Então, se você faz Peraí, o que você quis dizer aí? Na verdade, não tem, mas só que se você fizer a rotação e o escalamento primeiro, você vai ter que exprimir a translação no sistema de coordenadas que está aqui, que é menos prático, tá? Se você fizer a rotação, o seu sistema de coordenadas vai estar aqui. Aí essa translação vai ter que ser expressa nesse eixo, vai ter que aparecer raiz 2 aí no meio. Pode fazer, mas não vale a pena. Ok?
Muito bem, então na próxima aula eu vou formalizar essa história de transformação e referencial, um pouco porque ajuda a interpretar isso que está aqui. Um pouco também porque vai nos ajudar quando a gente estiver falando lá, mais uma vez, lá do sistema de imaginamento tridimensional. Ok? E na próxima aula também a gente vai ver isso aqui na prática, tá? Num sistema gráfico que